A paz do Senhor, povo de Deus. Me chamo Aline Leal, para quem não me conhece, e eu vou contar agora para você, bem rapidinho, para não ficar longo o vídeo, tá? De como foi que eu me converti, porque muita gente tem curiosidade de saber. Eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram e foi muito votado. O pessoal ficou curioso, gente. Quando eu não era evangélica, eu tinha uma vontade muito grande de me tornar dançarina de banda, isso mesmo, dançarina. Quem me conhece sabe que eu vivia dançando. Então, assim, eu sentia a chamada de Deus fortemente na minha vida para me converter. Mas quando eu lembrava que para me converter eu teria que deixar esse sonho de lado, aí eu sempre desistia. Ou seja, isso sempre era um impedimento para mim não me converter. Aí uma certa vez eu fechei, 4 horas de show com o Robert dos teclados, que era um rapaz que tocava e cantava, né? E a minha prima Josi e outro rapaz que eu não me recordo o nome dele porque faz muito tempo, dançarino, né? A gente ia participar desse show, 4 horas de evento lá em Canastra, perto de Ibateguara, Alagoas. Então, a gente foi fazer esse show. E chegando lá, nós começamos a dançar. E quando estava 2 horas de show, eu ouvi fortemente o Senhor chamar o meu nome no palco. E dali, quando eu escutei aquela voz, de imediato eu sentei, porque eu sabia que o Senhor estava falando comigo. E quando eu sentei, eu comecei a olhar para aquela multidão e o Senhor falou para mim, olhe para a multidão. E quando eu olhava, o Senhor dizia a mim, muitas pessoas estão aqui usando drogas. Tem mães de famílias que estão chorando por causa dos seus filhos que estão aqui. Tem muitas pessoas que quando saem daqui, o diabo já armou um laço para tirar a vida. Tem muitas pessoas que estão aqui, que estão traindo suas esposas, traindo seu marido, né? E você está fazendo parte de tudo isso. Gente, eu olhei para aquela situação e realmente eu vi que eu estava fazendo parte de tudo isso e que o que me impedia de me converter só era isso, de dançar, que eu tanto queria. Então, eu não dancei mais, né? O pessoal perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Assim, não, eu tô ótima. Eu só não quero dançar mais. E não dancei. E quando terminou ali o horário, né, que cumpriu, que a gente ia para casa, eu senti que não ia ser fácil chegar em casa, que alguma coisa ia acontecer. E quando eu estava no carro, né, a gente saiu de lá, desse lugar, para vir para casa. E eu comecei a pensar, da época que eu era evangélica, que eu tinha 12 anos, das maravilhas que eu vi na igreja, de tudo que eu via o Senhor falar comigo, porque desde pequena eu sentia muito forte a chamada de Deus e o Senhor sempre usava vasos para mim. Então eu estava pensando da época que eu era evangélica, dentro do carro estava esse menino, Robson de Teclados, do lado dele estava um dançarino, atrás estava a minha prima Josi e eu, e a filha da irmã Eliane, que hoje ela é crente, na época a irmã Eliane não era apenas costureira. Ela vai ver esse testemunho. Eu não sei se ela sabe dessa história, porque a filha dela na época pediu para mim não dizer. E estava o meu filho Davi com 6 meses de vida. Agora em março ele faz 13 anos. Gente, foi muito forte o que aconteceu. Quando a gente estava no caminho para ir para casa, ainda na pista, aí eu me recordo muito bem que o carro não conseguiu fazer a curva. E quando eu me dei conta, a gente já estava indo de encontro a um penhasco, né? Porque aquela estrada ali de Canastra, muitas pessoas sabem que é uma estrada muito perigosa por ter muito penhasco, muitas montanhas, muitas ladeiras, muitas curvas. Então, muitos relatos de acidente teve lá, muitas pessoas já morreram. E assim, quando eu me vi, né, o carro não conseguiu, o rapaz não conseguiu fazer a curva e o carro passou direto. Então, na hora, quando eu vi que eu não ia ter chance, eu clamei ao Senhor. E quando eu clamei, eu disse, Senhor, se o Senhor me livrar, eu prometo que vou me converter. Eu entro na tua casa e nunca mais saio. Eu só falei isso. Quando eu falei, na hora, o carro parou. Quando o carro parou,
né? Todo mundo nervoso dentro do carro, o motorista ficou até zombando, dizendo: e a macumbeira é? Como é que pode o carro parar assim? Eu não freiei nem nada, porque se eu tivesse freado, o carro tinha capotado e a gente morria ligeiro. E quando eu abro a porta do carro, que eu olho, um penhasco muito alto, uma ribanceira, estava tudo escuro, horrível, porque já era noite, e eu vi a mão de Deus ali naquele dia para me dar livramento, porque não era nem 1 metro para a gente cair no penhasco, muito pouco mesmo. Então, naquele dia ali, quando eu olhei para o meu filho e para a menina que estava comigo, eu comecei a me desesperar, porque além, né, de eu morrer, se eu tivesse morrido naquele dia, a menina ainda ia morrer, que estava comigo, que foi comigo e o meu filho de 6 meses. E a gente entrou no carro, né, para ir embora. E quando a gente estava indo embora, havia um pessoal atrás que estava fazendo a segurança de moto. E de repente eles sumiram. A gente não conseguiu ver, porque a gente via pelo retrovisor do carro a luz indo atrás, a gente sabia que era ele. Não conseguiu ver, então a gente teve que parar para ver, né, o que tinha acontecido. Passou uns 10 minutos, 15 minutos, ele desapareceu. Bem de longe aquela luzinha vindo. Quando ele chegou, o rapaz disse que não viu um buraco e passou por cima do buraco e perdeu o controle da moto, caiu. E o rapaz que estava atrás tinha fraturado a clavícula, estava todo arrebentado, o pneu da moto tinha furado e não dava para ele ir mais na moto. Aí ele teve que ir no carro com a gente, né? No apertado, o rapaz todo machucado, teve que ir no carro com a gente. Nesse dia eu só queria chegar em casa, muito aflita, né? Angustiada pela situação. E eu pensei que eu não ia conseguir chegar em casa com vida. E quando a gente veio, né, ainda na pista, o Robson com brincadeira, fazendo cobrinha na pista, e eu só queria chegar em casa. Não esperei o carro nem me levar em casa, antes mesmo eu desci para ir para casa, porque eu só queria ir. Quando eu desci, né, a gente foi para casa. Quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei, eu só chorava, porque eu sabia que foi a mão do Senhor para me dar livramento naquele dia. Foi a mão do Senhor que me ajudou e me deu uma segunda chance. Passei 15 dias ainda para poder ir para a igreja. Quando completou 15 dias, eu senti aquela chamada, né? Já era 7h30, eu troquei de roupa e eu saí para ir para a igreja, sem ninguém, eu fui sozinha. E quando eu cheguei na igreja, eu sentei no último banco de trás. Perto da hora do pastor perguntar que queria aceitar Jesus, eu saí de dentro da igreja e fui para a janela. Quando eu chego na janela, começou a me dar dor de barriga, uma agonia, uma frieza, um medo, uma dúvida de se realmente eu queria ser crente, porque eu sabia que se converter é necessário renúncia. Quando você aceita Jesus, você deixa muita coisa errada para fazer a vontade do Senhor. Então, assim, eu fiquei na dúvida. Quando o pastor perguntou, porque eu não me recordo o nome dele, o presbítero, não me recordo o nome dele. Quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus, eu lembro que eu não vi mais nada. Quando eu abri o olho, eu já estava em frente ao altar, de joelho, com a irmã do meu lado, segurando meu braço, e a igreja todinha no mistério, né? Tava aquele barulho santo de glória dentro da igreja. E ali eu não entendi. Eu olhei para a irmã e disse: eu já me converti, eu já aceito Jesus. Ela disse: foi, você já é crente. Eu disse: oxi, eu não me lembro o que aconteceu. Ela disse: você estava ali na janela, e quando o presbítero perguntou quem quer aceitar Jesus, a igreja, algumas pessoas da igreja que tem visão, conseguiu ver que quando você vinha, com você estava vindo um homem de branco, e o rosto dele tinha uma luz muito forte, que ele estava trazendo você para aceitar Jesus. Então a igreja sentiu a presença do Senhor. Foi uma presença muito forte dentro da igreja, e por isso que nós estamos assim. Você agora é crente, gente. Quando eu me vi crente, aí eu vi a necessidade de mudar e de tirar muita coisa minha. Não precisou ninguém dizer que eu não podia mais usar short curto, que eu tinha que mudar a minha forma de viver, que eu tinha que mudar muita coisa. E assim, eu senti uma cobrança do Espírito Santo. Cada um, né, sente uma cobrança diferente. Eu senti uma cobrança do Espírito Santo de não usar mais short. Não usei, não uso até hoje, muitos anos. Eu tinha muita pulseira, muito brinco, muita coisa. Eu dei tudinho à minha mãe. Não precisou ninguém dizer, e nem muito menos eu me senti desconfortável por deixar para lá essas coisas. Até hoje eu não uso.
E eu posso dizer que a melhor coisa e a melhor escolha que eu fiz foi aceitar Jesus. Então tá aí para quem queria saber como foi a minha conversão, está aí, né? Como foi que eu me converti. Eu sou grata a Deus pelo livramento que Ele me deu, por Ele ter me escolhido e por Ele confiar em colocar a sua palavra para que através da minha vida venha a ser pregada. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês, que são meus seguidores, que nos acompanham, que acompanham o nosso ministério. Nos ajudem em oração para que o Senhor venha nos dar força e continuar nos ajudando, porque sem Ele nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês e a paz do Senhor. Se você puder compartilhar com alguém para que esse testemunho alcance mais vidas, fique à vontade. Que o Senhor abençoe grandemente você.